aprender a se relacionar com seu semelhante. A reunião não deve ser transformada em campo de doutrinação à semelhança de um centro espírita, devendo-se respeitar as convicções de cada pessoa. Nenhum dos presentes deverá estar ali a contragosto ou obrigado por quem o dirija, pois educar é libertar. A oportunidade de reunir a família para a oração não será o momento para se doutrinar alguém tentando fazê-lo aceitar o que já consolidamos na consciência. É contraproducente tentar mudar as convicções de alguém quando não há receptividade ou aproveitar momentos de sublimidade para impor ideias. O lar não deve ser transformado numa escola formal, pois se trata do local onde o amor deve se manifestar em plenitude no coração das pessoas. O evangelho no lar pertence à intimidade da família. Nem a reunião nem o lar devem ser transformados em centro espírita, pois pode trazer danos à paz e ao desenvolvimento do grupo. A família que deseje viver sob a designação de um lar deve preservar-se, mantendo sua privacidade. Quando outras pessoas, não componentes da família, comecem a participar da reunião, aumentando sobremaneira o número de participantes, é hora de mudá-la de lugar e de objetivos, mantendo-se a leitura do Evangelho em família. A evocação direta aos desencarnados no momento do encontro no lar torna-se desnecessária tendo em vista suas presenças naturalmente requisitadas, não só pela oração que se faz durante o ato, como também pela elevação dos pensamentos que deve vigorar entre os presentes, antes, durante e depois. A manifestação de espíritos desencarnados no momento da reunião deve ser encarada como eventualidade, não se constituindo em obrigatoriedade. As comunicações mediúnicas não devem ser proibidas, tampouco estimuladas, mas tratadas com equilíbrio para que elas não transformem a reunião em atendimento espiritual, qualquer que seja sua natureza. O encontro de corações naquele momento é que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. Não é uma reunião de culto externo nem deve ser de caráter ritualístico. Deve proporcionar satisfação e paz a quem dela participe. É o momento de se eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. O Evangelho no lar é o momento de leitura e aprendizagem com alegria e satisfação. A reunião não deve substituir outras que devam ocorrer em benefício de todos. É o encontro com Jesus para que a vida se torne mais agradável e as dores, os sofrimentos e a ignorância possam ser mais bem compreendidos. Ninguém na Terra está suficientemente seguro que não precise de uma luz em seu caminho. O Evangelho, tanto quanto outros códigos de amor que a humanidade possui, permite que enxerguemos a vida como um presente de Deus. Nas relações humanas predominam a exteriorização de valores e aspectos da personalidade que são agradáveis ao meio no qual nos encontramos. Mostramos o que condiz com uma imagem externa própria aos interesses pessoais, muitas vezes inconfessáveis, mas que satisfaz ao ego. Chama-se essa imagem externa ou subpersonalidade de persona. Confundimos a pessoa que somos com a persona que mostramos. Esquecemos-nos de que também há uma parte da personalidade que raramente aparece, mas que nem por isso deixa de exercer influência sobre o comportamento humano. Essa parte, que também é uma subpersonalidade, contém os aspectos negados e desconhecidos do psiquismo humano. Chama-se essa imagem interna de sombra. Sombra e persona são aspectos do psiquismo humano que se contrapõem e que exercem grande influência sobre a vida e a evolução do espírito. Não devemos esquecer de como funciona a mente humana e como esses dois importantes arquétipos atuam a fim de que possamos aproveitar melhor a encarnação. Geralmente quando dialogamos com nossos filhos, principalmente quando ainda são crianças, deixamos que a persona apareça a fim de que eles conservem uma boa imagem de nós. Escondemos a sombra por ela ter aspectos condenáveis externamente por acreditarmos que daríamos péssimo exemplo a eles se a deixássemos aparecer. Assim vivemos por muito tempo viciando-nos em mostrar a persona e esconder a sombra. É importante que, de vez em quando, mostremos aos nossos filhos e com quem convivemos, um pouco de nossa sombra e deixemos a persona de lado em benefício de uma relação mais transparente e verdadeira. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide,
pois, e aprendei o que significa: misericórdia é que eu quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Talvez tenhamos uma dimensão acanhada do significado de pregar o Evangelho ou mesmo os princípios espíritas. Pensamos que o fazemos principalmente para que a humanidade se torne melhor. Ainda não percebemos que o desejo de pregar vem de uma necessidade interna de crescimento espiritual da pessoa que o faz. A primeira pessoa que deve se beneficiar é o próprio divulgador. Há quem aproveite inconscientemente as palavras ditas pelo Cristo para dar suporte e credibilidade ao seu senso de justiça e à sua rigidez. Nossos inimigos não estão fora de nós, tampouco são aqueles que se encontram conosco no mesmo teto. Em família, mais do que em outros ambientes, deve-se utilizar a misericórdia e o amor. Querer doutrinar os membros da família é advogar em causa própria com risco de não alcançar sucesso. Nossos familiares não são os pecadores nem devem ser colocados no pelourinho para que neles projetemos nossa sede de justiça que, na maioria dos casos, é de injustiça. Os doentes a que o Cristo se referia são todos aqueles que pensam que apenas o outro é quem deve mudar. A crítica ao filho ou ao companheiro deve ser feita em momento adequado e de forma amorosa a fim de que a raiva e o desequilíbrio não tomem conta da reunião evangélica. Nenhuma verdade, por mais clara que possa ser, deve ser imposta, pois a cada um se ensina segundo sua possibilidade de entendimento. Nossos filhos não são nossos inimigos nem devem ser tomados como infiéis ou pecadores. A tolerância, a compreensão, além da compaixão, são mais convincentes do que toda lógica que as palavras possam formar. As claridades do Evangelho se assemelham à pequena lâmpada que ilumina apenas o necessário. Os holofotes costumam cegar aqueles que olham em sua direção. O Evangelho. Luiz Augusto costumava conversar com seus colegas de trabalho a respeito das letras do Evangelho. Às vezes, ficava horas após o expediente na tentativa de demonstrar as verdades que ele enxergava nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. Sabia de cor algumas frases do Cristo e tinha sempre um exemplo à mão para demonstrar que nada ali estava errado, consciente de que tudo o Evangelho explicava. Ele não entendia como as pessoas não alcançavam as verdades do Evangelho. Embora fossem tão claras a ele, nem sempre conseguia fazer-se entender quando as explicava. Em casa, costumava expor aos filhos as interpretações clássicas das parábolas do Cristo a fim de que eles não esquecessem jamais. Era um pregador constante. Assim agia por acreditar firmemente no que dizia. Apesar de, por vezes, radicalizar, era honesto e puro em suas crenças. Um belo dia, despreocupado das lições que a vida oferece independentemente das crenças pessoais, Luiz Augusto enfrenta uma pergunta de seu filho mais novo. À noite, enquanto jantavam, o garoto de 9 anos pergunta ao pai: meu pai, eu devo sempre praticar as lições que o Senhor lê durante o Evangelho no lar? Sim, meu filho, por quê? Eu disse à professora que a vida verdadeira era espiritual e ela me disse que era preciso eu me concentrar na vida escolar e que essa era a minha verdade a ser seguida. Meu filho, sua professora não sabe das verdades eternas. Um dia ela aprenderá. Embora a vida verdadeira seja mesmo a espiritual, você deve se concentrar em seus estudos. Esse pequeno diálogo, ocorrido em tom amistoso, nos leva a perceber que a interpretação ao pé da letra pode promover equívocos no entendimento, sobretudo em crianças. É preciso sempre contextualizar e exemplificar o que se transmite. O Evangelho é um manual de sabedoria e contém princípios, os quais, quando seguidos, contribuem sobremaneira para que o processo de evolução espiritual se dê com segurança. Porém, esse valioso instrumento nem sempre é utilizado de forma adequada. Às vezes, prevalece o desejo do ego em se colocar em destaque por possuir a mensagem sem que se dê conta de que ela deve ser vivida de forma pessoal e intransferível. Por se tratar do centro da consciência e pelo fato de que se estrutura para congregar seus conteúdos, torna-se sua essência básica o poder. Sua atividade cotidiana é, através do poder, unir os elementos da consciência. Os conceitos éticos do Evangelho são aplicáveis a todas as pessoas,
mas sua vivência prática é individual, isto é, cada indivíduo os aplicará de acordo com sua natureza íntima e com o nível de evolução em que se encontre. Geralmente prevalece o mundo da persona quando se divulga as suas claridades, pois que, aquele que o faz não pretende que lhe vejam a sombra, a qual ainda não pode ser mostrada. Em família ele se torna valioso instrumento para se reduzir os poderes do ego e as influências das máscaras que a persona cristaliza. Sua mensagem deve alcançar primeiramente aquele que lhe identificou a luminosidade. Deve ele utilizá-lo em sua vida íntima e não apenas no trato social. Ele não é simples norma de etiqueta, mas um código que interfere nas estruturas psíquicas do ser humano. Fazer dele um instrumento igual é lançar pérolas a porcos, o que pouca utilidade terá. Penetrar em seu conteúdo e vivenciar sua mensagem é retirar o véu que impede o self de prevalecer no processo de crescimento psicológico e espiritual. As psicologias caminham para levar o ser humano ao caminho qual o Evangelho tem iluminado desde muito tempo. Sua psicologia alcança a natureza essencial do espírito e, quando introjetada, leva o indivíduo à iluminação. O que faz do Evangelho um livro especial não é o fato de se referir a Jesus nem por ser parte constituinte da Bíblia, mas pela sabedoria contida em boa parte de seu conteúdo. O que nele está escrito sobre Jesus e seus feitos reflete ensinamentos profundos e que podem fazer o ser humano compreender melhor a si mesmo e ao universo em sua volta. É o código religioso de boa parte da humanidade e tem servido de apoio às atitudes perante a vida. Embora seu alcance seja muito maior do que aquele que tem sido utilizado, a cristalização das interpretações que se lhe dão são perigosas para o crescimento de quem dele se beneficia. Parece que o que nele está contido veio de quem teve uma maior percepção da vida, onde quem saiu da humanidade terrestre e alcançou o sentido do existir a partir de uma perspectiva divina. Naturalmente que a linguagem utilizada, adequada à época, está repleta de símbolos e de arquétipos que merecem interpretação coerente e contextualizada. Utilizar o conteúdo do Evangelho para radicalizar interpretações parece ser um contrassenso à sua mensagem libertadora, que exige sempre uma conexão com a amorosidade do coração. Qualquer posição que implique em exclusão de pessoas pela discriminação, que leve à afirmação da violência, que afirme a superioridade de uns sobre outros ou que negue o amor e suas manifestações, se afasta do sentido essencial da mensagem do Cristo. Nada pode justificar atitudes que levem à ausência da paz. Mesmo tendo sido escrito por pessoas, o Evangelho traz em suas entrelinhas o amor e a mensagem de esperança e de imortalidade necessárias ao ser humano em sua busca por Deus. Enquanto estivermos precisando estabelecer um código no qual apoiemos nossas ideias e nele afirmemos nossos princípios, estaremos ainda no aprendizado e no exercício da fixação desses princípios, sem que ocorra sua internalização definitiva. Após essa fase, estaremos com aqueles mesmos princípios internalizados em nós, de tal forma que os códigos externos já estarão necessitando de atualização. A evolução do espírito imortal exige contextualização de ideias e de princípios. Sempre que novos paradigmas forem aparecendo, o ser humano necessitará de crescimento intelectual e emocional para prosseguir sua evolução. Todo conhecimento, seja escrito, falado, ou gravado em algum sistema, necessita de contextualização na medida em que a sociedade evolui. Os sinais utilizados para comunicar aquele conhecimento necessitam de interpretação adequada para que não promovam a estagnação do ser humano e não consolidem dogmas rígidos e ultrapassados. O saber espiritual, seja vindo pelo Espiritismo ou por qualquer outro veículo de esclarecimento ao ser humano, pode ser encontrado nos sinais dos diversos princípios religiosos. É preciso abrir a mente para o entendimento de que a exclusividade de interpretação e adoção de um único veículo como verdadeiro tem separado as pessoas entre si. Nenhum livro, nenhuma obra, ou nenhum veículo de divulgação deve ser canonizado ou sacralizado sob o pretexto de conter a verdade. Embora possa ser de inspiração divina, é sempre construído por pessoas, para elas e para outras pessoas. Deve-se sim preservar a originalidade do meio e do autor pelo qual aqueles princípios foram revelados. Porém,
Não se deve cristalizar o conteúdo na forma em que surgiu. Devemos lembrar sempre que a letra mata e o espírito vivifica. Em família, não devemos radicalizar princípios ou fazer as pessoas aceitarem normas por estarem escritas em algum livro, por mais respeitáveis que sejam. As normas que se pretendam passar aos filhos ou alguém devem ser lógicas e bem explicadas a fim de que possam ser compreendidas e seguidas. Todas as vezes que adotamos um referencial externo para apoio incondicional de nossas ideias, demonstramos que nos encontramos inseguros em relação ao que ela significa. Do ponto de vista psicológico, quando assim procedemos, queremos esconder nossa ignorância ou receio de que a sombra seja mostrada em relação àquele princípio que está sendo reafirmado com base em algo sacralizado. Insistimos, com essa atitude, em impedir que a manifestação autônoma da sombra venha ferir os princípios conscientes, aos quais nos aferramos veementemente, numa tentativa de evitar o contato com aquelas partes repulsivas em nós mesmos, através do dogmatismo de alguma crença religiosa. É necessário que nos libertemos dos dogmas, sejam escritos ou presentes na consciência. Todo saber evolui com o próprio ser humano. Uma pessoa psicologicamente madura afirma seus princípios éticos de vida com base no bom senso, na lógica e na experiência emocional que extrai deles. Um princípio, para ser válido, deve estar sempre, quando vivido, levando o ser humano à felicidade em si com os outros com quem convive. Nenhuma verdade aprisiona ou separa uma pessoa de outra. As interpretações do que se escreveu ou se firmou como princípio básico para a humanidade não devem separar as pessoas ou levá-las à violência. Devem, acima de tudo, conduzi-las à felicidade. Segue-me, e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Embora possa parecer à primeira vista a insensibilidade de Jesus ao colocar isso para um discípulo que lhe falara que primeiro iria enterrar seu pai, veremos que se trata de um ensinamento importante. Existem pessoas que costumam protelar seu processo de transformação interior em face dos convites que a vida cotidiana lhes exige escolher. Vivem sempre encontrando desculpas para adiar as mudanças necessárias ao seu processo evolutivo. Queixam-se das exigências sociais, dos compromissos materiais e da falta de motivação. Preferem manter-se na postura rígida que aprenderam desde a infância. Foi-lhes ensinado que a fé resolve ou que acreditar em alguns princípios evangélicos lhes traria a tranquilidade para seu futuro. O que implica na falta de esforço pessoal para a necessária transformação. São mortos para a vida. São pessoas cristalizadas em princípios que se tornaram estéreis pela falta de atualização vivencial. Estabeleceram dogmas sob a capa de que pertencem ao livro tal ou qual. Não se atualizam nem permitem outra visão a respeito daqueles temas. São mortos por carregarem conhecimentos mortos. As leis de Deus são passadas ao ser humano através de sinais e símbolos dinâmicos, que se encontram nas mais diversas áreas e dimensões da vida. Qualquer tentativa de se instituir veículos exclusivos de geração e de divulgação levará o ser humano à estagnação. O Cristo nada escreveu para registro de seus feitos. Preferiu a convivência simples com pessoas também simples, visto que o ser humano, na sua prática de vida, é o maior veículo de divulgação de suas próprias ideias. O lar. Luciana tem 38 anos, mora com o marido Jorge, de 40. E 2 filhos. Ambos trabalham e os filhos estudam. A mais nova tem 8 anos e o mais velho tem 10. Com eles convive também uma empregada que não dorme em casa, mas que é considerada uma amiga por eles e pelos filhos. Jorge e Luciana se conheceram numa festa de formatura de um amigo comum. Após apresentações e conversas em torno de trabalho, passaram a sair e veio o namoro. Namoraram por 3 anos e se casaram com promessas de amor eterno. Ambos não se lembravam, mas já se conheciam de outras encarnações, embora nunca tenham chegado a um relacionamento marital. Seria a primeira vez que o fariam. Havia grande probabilidade de dar certo, pois não havia nenhum karma negativo unindo-os. Antes de se casarem, tiveram uma longa conversa na qual cada um expôs o que mais preocupava no outro. Jorge colocou que incomodava a independência dela que, por vezes,
se revelava com uma necessidade de mandar e dominar as pessoas. Ela lhe disse que se preocupava com sua tendência a iniciar projetos e não terminá-los. Viram que essas duas preocupações poderiam ser sanadas desde que se esforçassem. Prometeram envidar esforços para evitar que desistissem dos propósitos de mudança e de estarem atentos um em auxiliar ao outro. Inevitavelmente as duas preocupações se materializaram logo no 8º ano de casamento. Ela queria controlar tudo e todos e ele mudava de trabalho quase que todo ano. A maneira de ser dela provocava irritação nele e consequentes brigas por motivos fúteis. A alternância de trabalhos dele fazia oscilar o orçamento doméstico provocando cobranças da parte dela. Numa das brigas entre eles, por intercessão da filha mais nova que pediu que não brigassem, resolveram por fim aquela situação fazendo novos votos de ficarem juntos e de se melhorarem. Ela buscou ser mais paciente e menos controladora à proporção que reconhecia sua dificuldade em ser menos ansiosa e temerosa quanto ao futuro. Pediu a ele que, sempre que ela se cedesse, chamasse a atenção de forma carinhosa. Ele decidiu tomar um curso de capacitação e especialização em sua área profissional e pediu a ela que lhe desse pelo menos mais um ano para que se estabelecesse definitivamente numa empresa de grande porte. Embora argumentasse para ela que o mercado de trabalho era estável, reconhecia que não se esforçara muito para adquirir excelência profissional no que fazia. E assim ambos caminhavam com suas dificuldades pessoais, mas fazendo planos para continuarem juntos. Ele dizia a ela que seu objetivo de vida era ser feliz e chegar à velhice com netos e a seu lado. Ela lhe dizia que tinha os mesmos objetivos acrescendo querer fazer uma obra de caridade junto a crianças carentes. Os filhos foram crescendo e os votos eram sempre renovados, sobretudo nas ocasiões especiais de aniversário de cada um e, principalmente, nos de casamento. Ao chegarem aos 20 anos de casados notaram que alguns projetos novos foram incorporados aos objetivos iniciais. Por força da filha mais nova, que pedia ao pai um curso de especialização no exterior, eles tiveram de adiar o sonho de ter um apartamento próprio. Para que o mais velho se casasse, eles tiveram que vender um dos 2 carros que possuíam. Embora ocorressem mudanças, o casal seguiu feliz seu plano existencial. Levaram a cabo seus projetos de vida e souberam construir um lar. A vida a 2, por mais amor que exista, é sempre o desafio no qual a união harmônica deveria prevalecer no final. O encontro inicial se dá por vários fatores que fazem com que uma pessoa se relacione com outra. Para a manutenção da relação devem concorrer os seguintes requisitos: identidade de propósitos, amizade e atração sexual. Sem eles a relação corre o risco de se tornar instável. Quando um deles falta, o casal deve tomar consciência disso e buscar juntos alternativas de solução. Psicologicamente uma relação é a busca por um complemento que se realiza de forma arquetípica. São opostos que tentam se conciliar no encontro amoroso, e assim o fazem para que a necessária conjunctionis ocorra, isto é, para que cada um integre em si o que projeta no outro e o que com ele aprende. Cada um busca seu complemento, por esse motivo não deve esperar que pensem da mesma maneira ou que gostem das mesmas coisas. Querer a igualdade entre os dois é anular um deles. Não se deve pensar que, por serem diferentes, não possa a relação dar certo ou ser bem conduzida. Um outro na vida de alguém deve levá-lo ao encontro consigo mesmo e à transformação de que necessita na vida. A união a 2 deve levar ambos ao autoconhecimento, a descoberta de si mesmo, a transformação na vida social e a iluminação do espírito. Podemos sonhar com um lar no qual gostaríamos de viver, com características ideais e que nos permitisse viver em paz e feliz. Porém, esse lar é sempre fruto da construção pessoal de cada um. Não é algo que recebemos gratuitamente, mas que construímos ao longo das vidas sucessivas do espírito que somos. Pode-se pensar no lar onde haja discussões e preocupações, visto que são contingências naturais da vida em grupo. A vida, mesmo num ambiente em harmonia, exige que não percamos de vista o nível de evolução de cada pessoa e suas dificuldades íntimas. Construamos um lar como um ambiente de paz e de harmonia,
mas constituído por pessoas que possam, momentaneamente, apresentar algum tipo de insatisfação ou angústia. Afinal de contas, a vida oferece desafios constantes, os quais nos cabe vencer e com eles aprender. Aqueles espíritos que não têm um lar devem considerar que estão em regime de experimentação para aprender a construí-lo ou então estão sob expiação para se habilitarem a merecê-lo. Nascer sob a proteção da família é uma benção que nem todos merecem, pois ainda há criaturas na Terra que, ou se tornam ou nascem órfãs, em função de processos educativos necessários. Pelo mesmo motivo, outros lutam para construí-lo e não conseguem. Se ter uma família não é privilégio de todos, raros conseguem ter direito a um lar. Aqueles que conseguem sabem o quanto custa de sacrifício e renúncia formá-lo. Do ponto de vista psicológico, é muito importante ao espírito nascer abrigado sob a proteção da família e sob a orientação de um lar. Em ambos, o espírito se sente mais seguro e protegido pela existência de um referencial, principalmente no lar. A mente se estrutura para vencer os desafios externos sem que se ocupe demasiadamente com as preocupações inerentes àqueles que ainda precisam construí-lo. Protegido numa família, e mais ainda no lar, o espírito consegue disponibilizar sua energia psíquica para os desafios externos que deve enfrentar. A família e o lar lhe dão suporte estrutural para suas realizações reencarnatórias. O lar é o campo de realização do espírito no qual seu passado se mistura ao presente em vistas ao futuro. É nele que o espírito revela sua natureza essencial, pois contracena com antigos afetos e desafetos que lhe despertam suas mais recônditas emoções. A impossibilidade, por qualquer motivo, de merecer um ao nascer ou de gerá-lo, representa prova em curso, a qual deve o espírito suplantar buscando meios de construí-lo. Os espíritos que juntos renascem num mesmo ambiente doméstico detêm a oportunidade de refazer suas vidas apagando as manchas que porventura tragam. Aqueles que reencarnam sem karma negativo para com seus pares, conseguem não só harmonizar o ambiente como também dar seu testemunho de renúncia, desapego e amor ao próximo. É no ambiente doméstico que o espírito se revela, se desnuda de suas máscaras sociais, mostrando sua face perante os que lhe acompanham a jornada evolutiva. Sob o escafandro do corpo ele ganha nova oportunidade de atuar, muitas vezes com os mesmos personagens do passado, a fim de prosseguir sua evolução sem marcas dolorosas. É no corpo que se torna possível o reencontro de antigos desafetos para o trabalho de reconciliação no convívio. Ali, ódios podem ser aplacados, complexos dissolvidos e amores fortalecidos. Cabe ao espírito iniciar, de forma determinada, seu processo de autotransformação. Um lar em harmonia se transforma em centro de radiação de luz e amor em sua volta. Isso se torna possível quando aqueles que o constroem se tornam antenas de ligação com Deus, vivenciando a lei de amor. De tempos em tempos companheiros de outras vidas bem como outros que ali viveram retornam em visitas afetivas para reduzir a saudade e estimular os que ainda se encontram no corpo. Proporcionada pela reencarnação, outros retornam para o cumprimento de tarefas próprias e a continuidade de seus processos educativos. Trazem, às vezes, suas energias perturbadoras, outras vezes, harmonizadoras do lar. Não são poucas vezes que espíritos mais adiantados, responsáveis pela orientação reencarnatória, alcançam os lares de seus tutelados, a fim de manter o equilíbrio e evitar tragédias que teriam graves consequências para eles. Os motivos que levam os espíritos a se unir são tão diversos que encontramos desde interesses puramente materiais e fúteis até as ligações sublimes de almas afins. Muitas vezes as pessoas querem se unir para cumprir apenas um ritual social de acasalamento ou fazem porque querem uma companhia, filhos, uma casa, etc. Nem sempre há consciência para a formação de um lar. O lar é o campo no qual cada indivíduo desempenha sua função de manutenção do mesmo. Cada um deve ser educado para regular seu equilíbrio. O lar é um campo vibracional mantido pelas mentes e corações que o constroem. A casa é o ambiente físico que abriga a família. O lar é a sintonia psíquica e espiritual entre os membros que o instituem. O lar, se não mantido adequadamente,
desaparece e se esvai tão sutilmente quanto se instalou em face da ausência dos elementos mantenedores. A falta de defesas psíquicas oriundas das vibrações emitidas, nascidas dos sentimentos negativos dos indivíduos, constitui-se em brecha mental para invasão de agressores encarnados ou desencarnados. Quando encontram possibilidades de ataques psíquicos, se tornam predadores do equilíbrio e da harmonia doméstica. A oração, o estudo edificante, o desejo sincero de progredir, as ideias e ideais nobres e os sentimentos positivos são fontes emissoras de vibrações amorosas e saudáveis para a manutenção do lar. Muitas vezes, uma só pessoa, quando assim procede, consegue neutralizar os ataques psíquicos indesejáveis e preservar a harmonia do lar. A vida a dois é um desafio para todo o casal. É na convivência marital que cada um descobre, nas projeções que faz sobre o outro, quem verdadeiramente é. É sempre uma construção difícil uma vida marital equilibrada. Ainda não temos a devida maturidade para que o encontro com o outro se torne uma realização feliz e plena. A união dos opostos sempre vai exigir renúncia, abnegação e paciência. Quem pensa que o casamento é sempre um encontro feliz e harmonioso vai perceber que ele está muito longe disso. Por mais que se ame alguém, haverá sempre arestas a serem aparadas. Um casamento ou união marital deveria começar com o firmamento de propósitos que cada um tem para o futuro da relação. Deveriam colocar um para o outro como querem que estejam dentro de 5, 10 e 20 anos, no que diz respeito à vida intelectual, escolaridade, número e situação de filhos, patrimônio, vida profissional, opções de lazer, aspectos afetivos da relação, etc. Tais preocupações não significam um engessamento do casamento, mas apenas um prognóstico possível, que evidentemente deverá ser renovado continuamente. As expectativas veladas de uma relação, quando não verbalizadas e não atendidas, costumam por minar os sentimentos que se nutre para com o outro. É importante que cada um dos cônjuges se coloque de tal forma que o outro sempre possa saber como está, a fim de se evitarem surpresas desagradáveis. O desenvolvimento efetivo de uma relação é alimentado pelos diálogos entre o casal. Quando eles escasseiam, não há crescimento da ligação entre eles, tendendo a que se afastem um do outro. A vibração que une um casal é alimentada pelos diálogos afetivos que devem ocorrer. Esses diálogos, quando maduros, tendem a atrair os bons espíritos que acompanham o desenvolvimento da relação a fim de que o planejamento reencarnatório havido tenha mais possibilidades de sucesso. Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Um lar é um reino no qual deve prevalecer a paz, a harmonia e o amor, onde ideias são fomentadas para o crescimento espiritual dos que dele fazem parte. Todos que o constituem devem contribuir para sua manutenção buscando em todos os momentos fazer prevalecer os ideais nobres que ali estão sendo edificados. O Cristo propõe que a consciência da unidade de propósitos esteja sempre presente a fim de que se alcance a felicidade. Sua palavra esclarecedora deve calar em cada consciência, principalmente nos momentos de crise em família, para que não se perca de vista o propósito maior de edificar um lar. Dissensões são cabíveis em qualquer grupamento humano, porém devem sempre levar não só à compreensão do que se discute, como também ao encontro dos corações que se encontram momentaneamente desalinhados. Uma casa dividida é uma família perdida sem que seus membros saibam da necessidade de construir um lar, onde ninguém está preocupado com ideais superiores para a felicidade de todos. O reino do lar é abrigo ao espírito cansado de tantos fracassos e desditas, no qual encontrará entes queridos que lhe proporcionarão o amor de que tanto precisa. A paz no lar. Isaura é casada, tem 43 anos e um filho. O pai dela era alcoolista. Ela não esquece quantas vezes se viu entre ele e a mãe a fim de evitar que ele a agredisse. De tanto lutar contra a agressividade do pai, tornou-se uma pessoa pacífica, de fala mansa e sempre preocupada em conter ânimos mais exaltados. Tornou-se naturalmente conciliadora. Porém ela não esperava que seu filho único se tornasse agressivo. Desde que entrou na adolescência passou a brigar com o pai com quem disputava a atenção dela.
Aprendera desde a infância a conciliar os pais e agora tinha de exercer sua habilidade com os dois homens de sua vida. Amava o filho como também ao marido, qual, muitas vezes, se calava para não afrontar o filho inconsequente. Ele já tinha 20 anos e acabara de entrar na universidade. Namorava uma colega que lhe fora amiga no grêmio estudantil no terceiro ano colegial. Sua mãe tentava de tudo para que ele fizesse as pazes com o pai, mas ele sempre encontrava um motivo para culpá-lo por alguma coisa. A esperança dela é que seu filho, com a universidade, a namorada e a vida adulta, entendesse melhor a vida e se tornasse amigo do pai. Um dia, ela chega mais cedo do trabalho e encontra os dois conversando na sala da casa. Educadamente evita participar da conversa. Vai ao quarto, mas fica curiosa em saber o que se passa. Mais tarde, seu marido lhe conta. Seu filho procurou para conversar. Ele foi receptivo e ouviu do filho suas dificuldades em relação à vida profissional. Fora convidado para trabalhar, mas teria de trancar a faculdade. O pai o aconselhou e aproveitou para falar sobre sua relação com ele e quanto gostaria que entendesse que tem personalidades diferentes e que devem aprender a conviver como adultos. A conversa foi franca e amistosa. Ninguém culpou ninguém nem tinham a pretensão de tudo resolver numa simples conversa. Ela sentiu que aquele era um dia especial. Eles haviam conversado. Sabia que era apenas o começo e que muitos outros diálogos viriam pela frente para que realmente a paz vigorasse entre eles. A paz é um estado interior de conexão com o self. Nela a consciência se tranquiliza pela aceitação de suas limitações, de sua sombra e pelo respeito às possibilidades alheias. O ego compreende que, conectado ao self, não deve extrapolar seu desejo de poder a ponto de inferiorizar o outro. Quando o ego está conectado ao self, ele dirige suas ações para a realização da totalidade do ser, evitando que venham à consciência o orgulho e o egoísmo. Não é possível alcançar a paz sem que estejam satisfeitas algumas condições íntimas que dizem respeito à integridade do ego. O ego insatisfeito consigo mesmo e com seus desejos não conseguirá estar em estado de paz. Por esse motivo, deverão ser-lhe garantidas algumas condições para que tal ocorra. Condições de sobrevivência, de segurança, de ser estimado, de pertencer ao grupo, de ter um futuro possível, etc. A paz no lar só é possível quando há diálogo para que aquelas condições possam ser resolvidas. A exteriorização e integração da sombra individual e coletiva são condições essenciais para que a paz possa se instalar no lar. Essa exteriorização ocorre na medida que as pessoas colocam, através do diálogo franco e maduro, aquilo que as incomoda sem ferir os outros. A integração se dá quando cada um assume seus equívocos e os vê como decorrentes de aspectos negados ou desconhecidos de sua própria personalidade, antes não percebidos. Ela não vem por decreto nem se faz com palavras nem imposições, pois a psique necessita de mínimas condições de estabilidade para que ela ocorra. As tensões geradas pelas relações entre os indivíduos de um grupo deverão ser dissolvidas para que ela seja possível. Não há paz interior sem que a mente esteja em harmonia psíquica. A paz deve ser entendida como possível através de cada pessoa, a qual se harmoniza consigo mesma, assim que não mais projete sua sombra nos outros e nem lhes atribua responsabilidades pelos seus insucessos e conflitos. A paz no lar surge nas manifestações de alegria, nos momentos de dor, nos quais a solidariedade e ajuda mútua são exigidas, e naquelas oportunidades nas quais o trabalho conjunto é necessário. O entendimento entre os membros de uma família é uma das mais fortes demonstrações da existência da paz no lar. Da mesma forma, a segurança e o equilíbrio dos responsáveis pela manutenção do lar também são sinais de sua consolidação. Mesmo que surjam momentos de instabilidade no lar, naturais na convivência humana, nos quais parece que a paz não existe ou seja impossível, é preciso ter em mente que ela é um processo de médio e longo prazo na vida em família. Momentos de desentendimento são reacomodações de interesse e se mostram como sinal da necessidade de alívio de tensões acumuladas inconscientemente no convívio. Alguém que ameace a paz no lar não deve ser tomado como inimigo ou agente de discórdia. Independente da obsessão espiritual,
a qual contribui para aquela ocorrência, devemos prestar atenção à possibilidade de se tratar de justa reivindicação de atenção e carinho. A paz é uma construção e não surge apenas porque alguém a determinou e nem naturalmente, pois somos espíritos que trazemos íntimos conflitos que explodem em diferentes momentos da vida. Estar em família é também ter consciência de que é o campo propício à solução deles. O retorno, pela reencarnação, ao convívio em grupo, promove as condições psicológicas para que surjam as dificuldades do indivíduo consigo e com os outros, como também para que nele se alcance a felicidade. A paz é componente essencial da felicidade. Todos são responsáveis pela instalação da paz. A cada um compete uma responsabilidade em particular. Ninguém pode dela se eximir nem pensar em viver sem sua presença. Somos originariamente seres espirituais que aprendemos com os instintos animais para alcançarmos o nível humano. Eles estão em nós e fazem parte da natureza animal que ainda perdura nos nossos atos. O estado de paz é uma conquista possível a partir do nível humano e não é possível sem ultrapassarmos o predomínio dos instintos. Temos que aprender a educá-los sem reprimi-los. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Cristo sabia de sua responsabilidade entre os seus. Veio para cumprir uma missão que sabia ser difícil. Não titubeou, pois sabia de suas possibilidades de êxito. Como ele, os pais devem ter consciência de que, além da evolução pessoal, têm um dever importante a cumprir. Cabe aos pais ou responsáveis pela família quando são dos destinos do grupo. Gerar confiança a partir da autoconfiança é fundamental para que todos se sintam capazes de manter a paz no lar. Essa é uma responsabilidade inerente àqueles que se propõem a construí-lo. A autoconfiança do Cristo permitia atuar direta e indiretamente sobre as pessoas, fazendo com que elas alcançassem consigo mesmas. Aquela consciência do Cristo deve servir de modelo aos pais. A eles, dentre outras responsabilidades, compete estimular os filhos para que vençam a si mesmos e ao mundo. Devem se preocupar também com aqueles mais frágeis para que superem suas dificuldades a fim de não sucumbirem diante de desafios outros de que o mundo exige superação. O filho ou a filha rebelde exige apenas atenção e compreensão, pois, muitas vezes, são espíritos que trazem seus tormentos de outras vidas e que precisam apenas de carinho e amor que não souberam dar, ou não receberam, no passado reencarnatório. Os pais devem colocar sobre si o Espírito do Senhor a fim de assumirem suas responsabilidades e de se investirem do amor que Ele dispensa a nós. A família. Cláudia, depois que seu marido teve dificuldades financeiras e perdeu o emprego de 12 anos, passou a morar com os pais. A princípio foi difícil, pois o apartamento era pequeno. Eles se acomodaram no quarto que foi de seu irmão, o qual se casara recentemente. Sua mãe estava aposentada e seu pai saía para trabalhar muito cedo. Viviam relativamente bem se não fosse pelo pequeno espaço em que moravam e pelo desejo de sua mãe, que sempre quis ter uma casa maior, de que seu filho não tivesse se casado com uma namorada de apenas 4 meses. O retorno de Cláudia para casa com o marido e os 2 filhos pequenos vinha ainda mais aumentar a falta de espaço. Talvez uma das coisas que facilitou foi a admiração que o pai dela tinha pelo genro, filho de um grande amigo dele. Isso contribuiu para a relação deles, além do que, seu pai percebia que seu marido era muito cuidadoso com ela e com os filhos. A família assim viveu por 2 anos entre pequenos atritos e grandes alegrias. A dificuldade maior foi sair de casa, pois sua mãe se afeiçoara ao seu filho mais velho, então com 5 anos, a quem ela chamava de meu príncipe. Seu marido, por fim, se estabilizara num emprego e já podiam alugar um apartamento próximo à sua mãe. Ela continuaria dando suas aulas numa escolinha perto e não deixaria de levar seus filhos para que a avó não se sentisse só sem seu pequeno príncipe, em substituição a outro que acabara de casar. Assim é a família. Vive de pequenos e grandes desafios. Todos devem ser superados em benefício do conjunto. Família é ter problemas, mas é também receber a oportunidade de exercitar o amor.
A família fornece ao ser humano uma base na qual ele se referencia para as realizações humanas reencarnatórias. O ser humano psicologicamente necessita de um referencial no qual possa se inserir quanto a uma origem e quanto a um grupo afetivo ao qual se sinta ligado. A psique humana se estrutura num grupo de origem, numa ligação umbilical e numa conexão afetiva. A realização pessoal passa por um sentido de grupo afetivo, pois o self tende a um grupo típico e harmônico. A tendência arquetípica do self se fortalece na medida em que o indivíduo se encontra conectado a um grupo, no qual perceba que suas aspirações superiores se realizam e que nele encontre os mesmos valores que possui e que busca. As tendências arquetípicas humanas levam à inserção em um grupo no qual o indivíduo se realize. Sozinho não é possível, pois essa condição não encontra referencial psíquico real. A solidão é uma incompletude falta de referencial. A família é a principal forma projetiva na qual a psique realiza seu campo de possibilidades experimentais e de aprendizagem. As experiências sociais não são suficientes para estabilizar psiquicamente o indivíduo se ele não encontra uma família para completar suas necessidades projetivas. O campo psíquico precisa da família para espelhar suas necessidades de realização. Nela, a ânima e o ânimo se encontram para que surja a manifestação criativa de Deus na maternidade. Nela a vida se mostra em plenitude na cocriação, quando surge um novo ser para que as esperanças se plasmem. A vida em família proporciona psicologicamente ao ser em evolução o campo de materialização de suas faces. Nela a energia psíquica se dissolve em múltiplas possibilidades à disposição do espírito imortal. A possibilidade de um clone humano e a inseminação artificial casadas com união civil de pessoas do mesmo sexo certamente será um grande desafio para a família até o final deste século. Todos os conceitos de família deverão ser modificados em face das novas modalidades de organização que se avizinha neste milênio. Qualquer prognóstico de desfecho será no mínimo palpite com forte probabilidade de erro. Críticas deverão surgir, pois há uma tendência natural no ser humano em resistir a mudanças. Enquanto se iniciam fortes oposições conservadoras e contrárias a essas inevitáveis mudanças, uma nova família se desenha e surge sem sofrer qualquer abalo por esse motivo. A realidade não pergunta a crítica como deve ser. Simplesmente ocorre inexoravelmente. Os setores de onde vêm mais críticas costumam ser das religiões que, preocupadas na obtenção imediata de leituras morais da realidade e na demonstração do quanto dominam o futuro do ser humano, estabelecem as mais inacreditáveis e antigas punições para aqueles que lhes desobedecerem. A família é uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados que necessitam, através da convivência, executar projetos comuns. Quando fazem sob o predomínio da harmonia em nome do amor, conseguem construir um lar. Nem sempre a família se organizou como hoje. Houve época onde havia apenas interesses de manutenção do grupo em torno da subsistência e segurança de todos. Noutras épocas os interesses estavam voltados para a manutenção do patrimônio e da honra familiar. Porém, hoje, podemos encontrar famílias que se organizam com o objetivo principal de permitir que seus componentes cresçam espiritualmente e em benefício do progresso social. Os espíritos, de acordo com seu nível de evolução e objetivos reencarnatórios, se organizam formando famílias dos variados tipos. Encontramos a família kármica, a família originária, a família gerada, a família inconscientemente desejada, a família espiritual e a família universal. São modos de percepção da forma como os espíritos se agrupam em família. A família kármica é aquela na qual os espíritos se encontram obrigatoriamente juntos para que naquele grupo possam aprender algo que não sabiam e cuja ignorância os levou a desequilíbrios. A família originária é aquela constituída por aqueles espíritos que nos conduziam a um novo corpo na qual permanecemos até que a independência nos leve a construir nova família. A família gerada é aquela que formamos após nos desligarmos da família originária a qual mantemos em conjunto com alguém. A família inconscientemente desejada é aquela que criamos em nossa mente por força das sucessivas famílias que tivemos em vidas passadas, acrescidas daquelas com as quais nos relacionamos na atual existência.
É a família das nossas expectativas ideais. A família espiritual é aquela formada por espíritos afins com os quais estabelecemos laços de amor e sintonia e que se unem a partir de ideais comuns. A família universal é aquela constituída por espíritos dos mais variados níveis, mas que se percebem filhos de Deus. A família kármica tende a desaparecer na medida que os espíritos não mais se unam para se agredir uns aos outros. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O início da pregação do Cristo se deu por volta de seus 30 anos, idade considerada jovem naqueles tempos. Ele entendeu que era chegada a sua hora de assumir a família que havia elegido para si, isto é, aquela que o Pai confiou-lhe. Entendeu que sua família era universal e ela se dedicou com determinação e confiança em Deus. Seu evangelho se inicia com a necessidade de que todos despertem suas consciências para a mudança de atitudes. Arrepender-se significa mudar, transformar-se, sair do hábito passado e adotar uma nova maneira de ser. Ele nos convida a essa mudança, pois está próximo o reino dos céus significa dizer que já saímos do reino animal e já estamos em condições de nos aproximarmos de Deus como Pai. É preciso, porém, coragem para mudar, para desligar-se de ideias e atitudes escravizantes do passado. Deixar de lado o orgulho e o egoísmo para aprender a conectar-se a Deus. Em família que deveremos praticar a humildade e o desprendimento, contrários ao orgulho e ao egoísmo que existem dentro de nós. O compromisso do Cristo é com a família universal tal sua evolução espiritual. O nosso compromisso primeiro é com a família carnal, depois com a universal. Quem não se resolve em casa dificilmente se encontra feliz fora dela. Temos o dever de nos voltar para a família como núcleo básico e referencial de nossa existência no corpo. Ela é o nosso porto seguro às intempéries da vida. Quanto mais lhe estruturamos, mais seremos por ela protegidos. Há quem pense que a própria família é a pior que existe. Isso se deve ao desconhecimento do que se passa no mundo íntimo de uma casa. Todas as famílias têm problemas e cada uma delas dá a dimensão própria a eles. O mais adequado, ao invés de desvalorizar a própria família, é considerar que ela é o que de melhor você pode construir. Valorize e a transforme em um lar. A família universal. Maria do Carmo é uma senhora de 68 anos bem vividos. Casara-se antes de completar 20 anos. Seu marido fora uma promessa de seu pai a um amigo. Na verdade ela é que foi o objeto da promessa. Mas, felizmente casou-se com um bom homem. Não gostava dele, principalmente porque ele fora imposto o casamento. Com o tempo, em menos de 2 anos de convivência, percebeu de quem se tratava. Apaixonou-se por ele. Foi uma bela união, desfeita com a morte dele aos 90 anos. Não tiveram filhos, o que não prejudicou a felicidade que queriam para si e para os outros. Após 10 anos de casados resolveram adotar uma criança. Deram-se tão bem com o filho que, no espaço de 6 anos, adotaram mais 5. Foram 6 filhos adotivos. A vocação para ser mãe lhe era tão forte e equilibrada que ela conseguiu dar de mamar a 3 dos 6 filhos, pois a maioria lhe foi dada com dias de nascimento. Tanto ela como o marido os tinham como filhos legítimos, nascidos da alma. Um deles, o mais moço, foi o único a dar trabalho. Ele tinha um problema na vista esquerda. Não enxergava bem e isso atrapalhou seus estudos e a aceitação de si mesmo. Por esse motivo não se adaptou bem à escola e o jeito foi colocá-lo numa classe especial. Sentia-se discriminado. Porém, foi detectado que ele não tinha só um problema de visão, mas também um déficit intelectual. Nem mesmo conseguia aprender a ler direito. A mãe e o pai tentavam ajudá-lo no seu processo de autoaceitação. Por causa das dificuldades desse filho, eles resolveram aprender mais sobre crianças excepcionais. Como tinham condições financeiras equilibradas, resolveram abrir uma escola para crianças diferentes. Ele era comerciante, ela lhe ajudava na administração das lojas, e decidiram por abrir mais um negócio, desta vez sem a preocupação de lucro, porém que fosse autossustentável. Descobriram um mundo novo no qual a solidariedade era a moeda de maior valor e o amor era o sentimento que mais se percebia.
Os filhos de Maria do Carmo, à exceção do mais novo, que lhe fez companhia até sua morte acidental quando contava 20 anos, se casaram e tiveram muitos filhos. Ela se dedicava à sua escola-vida, que para ela era a sua própria razão de ser. Sua família não lhe nascera do ventre, mas do seu desejo de amar todos que não tivessem o amor. A família universal é aquela constituída por espíritos dos mais variados níveis e que se percebem filhos de Deus. Assim como temos aspectos pessoais que definem nossa personalidade e nos distinguem dos outros, temos características coletivas que nos irmanam naturalmente. Temos uma psique individual e uma coletiva. A individual é formada pela soma das experiências reencarnatórias e pelos traços adquiridos pela hereditariedade. Graças à psique individual temos uma natureza essencial que, por sua vez, é fruto da singularidade de que fomos constituídos por Deus. O espírito é único em si com ele. É independente de outros, mas com eles segue rumo à perfeição. A psique coletiva é aquela que existe no mais profundo do ser e que é responsável pelas tendências comuns que todos possuem. Tendências que nos nivelam em possibilidades básicas de crescimento. A família universal só é possível pela existência da psique coletiva. É exatamente por existirem elementos estruturais na psique, os quais são iguais em todos os indivíduos, que, pela evolução natural do espírito, ele vai entender que faz parte de uma família universal. De nada adianta querer fazer valer o nome de família, o patrimônio, a cultura, as tradições familiares, as fronteiras nacionais, para justificar diferenças raciais, se em cada ser humano há algo que o iguala aos outros. Somos todos partes de uma grande família, unida pelo amor de Deus e pela determinação inconsciente de alcançar a felicidade. Viajamos no universo infinito qual psiconautas, de encarnação em encarnação, de orbe em orbe, aprendendo e ensinando para a glória de Deus. Viemos dos primórdios do sistema solar, conduzidos desde as primeiras horas pelo amoroso Verbo do Cristo. Seguimos de luta em luta até alcançarmos a maturidade de conduzirmos nosso próprio destino, ainda sob sua augusta orientação. A grande família espiritual não se encontra apenas na Terra, mas espalhada pelo infinito universo criado por Deus. Não há fronteiras nem barreiras na imensidão do infinito onde vivem os espíritos criados por Ele. O princípio inteligente, alçado à condição de espírito, se espalha em todo o universo, usando os mais diversos invólucros, buscando-se mutuamente para que o encontro espiritual consigo mesmo, e com Deus, se concretize. O espírito busca o espírito e a Deus, como a se preparar ao verdadeiro encontro com Ele. Por mais que se digladiem e se arrepilam, os espíritos querem o contato uns com os outros. É naquele encontro que eles conseguem se perceber como iguais por mais que só vejam diferenças. Nem credos, nem raças, nem etnias, nem ideias, nem sexos, nem sentimentos. Nada, nada, mesmo, consegue separar uma alma de outra. Estamos conectados pelos fios invisíveis do amor de Deus. Unidos na família universal para aprender a amar e continuar infinitamente a busca por Ele. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensas tendes? O Cristo nos convida ao amor sem limites que começa no amor a alguém. Ainda estamos na condição de quem só vê o que está à frente e não consegue enxergar a luz que brilha no alto. Pensamos que o amor é um sentimento que deve ser praticado apenas com aqueles que nos retribuem. Nem sempre percebemos que na família está a oportunidade de amar aqueles que convivem conosco como um preparo para o grande amor que nos preencherá o espírito. Porém, os limites do amor se estendem além das fronteiras da família para alcançar aqueles que se encontram em nossa caminhada fora dos laços consanguíneos. O Cristo nos propõe um amor ainda não experimentado e que deve ser nossa meta maior. Chegar até ele é possível desde que aprendamos a amar os mais próximos de nós. Caso ainda tenhamos no coração a mancha do ódio e o desejo de poder na consciência, estaremos ainda distantes de seu sublime convite. Para o encontro efetivo com Deus precisamos do coração limpo, da mente estruturada e da experiência adquirida com o conhecimento de suas leis. A família originária.
Clésia nasceu no interior de Minas, onde viveu até os 19 anos, quando a família migrou para o norte de São Paulo por causa da seca que dizimou um pequeno rebanho que seu pai tinha. Na nova